O pastor André Valadão, da Igreja Batista de Lagoinha, em Orlando, voltou a causar polêmica por causa de uma fala dele homofóbica essa semana. Eu já falei sobre esse cara anteriormente aqui, tem algumas semanas que ele também havia horrorizado com falas semelhantes, mas dessa vez ele foi além. Eu não vou reproduzir aqui o vídeo no qual ele fala, mas eu vou ler aqui um trecho do que ele disse e a gente vai tentar compreender aqui a dimensão disso e a gravidade dessas coisas, né? Então diz o seguinte aqui, o pastor André Valadão. Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer, pode parar, receta. Mas Deus fala que não pode mais. Ele diz, já meti esse arco-íris aí, se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso, agora está com vocês, e aqui ele se referia a, entre aspas, a invasão, a ditadura gaysista, né? A invasão dos homossexuais, sabe, por aí, casamento de pessoas do mesmo sexo, e segundo ele, travestis nas escolas. E aí, isso aqui gerou uma onda de repercussão negativa, e inclusive o Ministério Público Federal vai abrir aí uma representação contra o pastor, e até onde eu percebo, ele se imune, né, da proteção que ele tem de estar nos Estados Unidos, onde eu suponho que esse tipo de fala seja até resguardada pela primeira emenda da Constituição, ou seja, ele poderia falar isso desde que não personalize, sabe, matar alguma pessoa específica. Então, acho que nos Estados Unidos o negócio é muito mais abrangente do que no Brasil, mas há muito escândalo em torno disso, e depois ele fez um outro vídeo, né, se justificando, dizendo que foi mal interpretado, que não foi o que ele quis dizer, que em nenhum momento ele disse que, sabe, queria que matassem homossexuais, e que ele só se referia aqui de maneira metafórica a isso, né, sabe, resetar seria recomeçar, voltar aos princípios morais anteriores. Mas o fato é que a fala dele leva nesse sentido, né? Quando ele fala assim, Deus queria matar as pessoas, mas não pode, e cabe agora a vocês, está com vocês, ele está dizendo para o rebanho dele aí que, na verdade, cabe a todos vocês que me seguem a fazer isso, a cumprir essa, sabe, essa missão que é quase divina. E aí ele se refere aqui, né, quando ele fala aqui desse arco-íris, ele se refere ao Gênesis, né? Se refere a um livro da Bíblia que fala sobre a Arca de Noé, e depois, quando houve o dilúvio, Deus estabelece um pacto com os seres humanos que ele não mandaria um novo dilúvio. Então ele fala aqui que ele vai estabelecer essa aliança com os seres humanos, e aqui tem um trechinho, né, que é o versículo 11, que ele fala o seguinte, olha, e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E daí ele põe lá o arco-íris, né? E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Em nenhum momento, é curioso aqui, em nenhum momento, aqui eu não sei qual é a leitura do Valadão da Bíblia, né? Em nenhum momento Deus fala que não vai destruir de novo os seres humanos por outras causas, né? Ele fala que não vai mandar dilúvio mais. Ele fala que não vai, sabe, destruir pelas águas, mas poderia destruir por vulcões, por fogo, por meteorito, por qualquer outra coisa, né? Então, assim, me parece que é uma leitura bastante superficial e incorreta da Bíblia que o pastor Valadão faz aqui, porque se Deus quisesse destruir os seres humanos, ele faria isso de outros modos, né? Mandaria lá uma praga, uma Covid nova, aí, uma nova variante da Covid, para devastar a população, peste negra ou qualquer outra coisa que quisesse. O que ele prometeu, de acordo com a Bíblia, né, de acordo com o Gênesis, é não mandar um novo dilúvio. Só que tem um detalhe interessante aqui, né? Nesse mesmo capítulo do Gênesis, capítulo 9, tem o versículo 6 aqui, que ele fala o seguinte, olha, quem derramar o sangue do homem, é Deus falando, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. É olho por olho, dente por dente. Deus gostava dessa prática anteriormente, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, assim, Deus diz que ele pode destruir, mas não fazer mais, pelas águas, né? Pode fazer de outros modos, mas que o homem mesmo, né, o ser humano, não pode matar outro ser humano. Isso é um pecado inclusive que está lá nas tábuas dos 10 mandamentos. Então, me parece que essa fala do pastor Valadão, além de ser profundamente preconceituosa, né, e homofóbica, e deveria ser investigado e punido se estivesse no Brasil, acho que ele está fora da jurisdição aí brasileira nesse caso, teria que ser extraditado para o Brasil, sabe-se lá qual é o procedimento para isso, mas além disso, ele também tem uma leitura incorreta desse livro aqui, né, desse livro do Gênesis, né, desse capítulo do Gênesis, quando Deus fala que não vai destruir pela água, mas também que vocês, seres humanos, né, vocês humanos, não podem se matar uns aos outros, porque ele não permite isso, porque cada ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Eu quero pegar esse tópico aqui para a gente pensar algumas coisas mais sobre leitura mesmo de Bíblia, interpretação religiosa desse caso, porque, como eu falei, me parece uma leitura
sabe, incorreta, ou bastante incorreta, na verdade, do livro de Gênesis, mas também suscita muitas dúvidas sobre qual é o entendimento dessas pessoas de Deus, né, do que Deus seria capaz, do que Deus pode fazer em relação ao mundo, caso existisse, obviamente, né, em relação ao mundo, em relação aos mortais. Então, a primeira dúvida tem a ver com a capacidade dele de poder resetar o mundo se quisesse, né. Ele poderia fazer isso, né, como eu falei aqui, está explícito no texto aqui que ele só não mandaria um novo dilúvio, então ele poderia resetar o mundo se quisesse, mas além disso, né, a gente tem que pensar, e foi o tópico que eu mencionei inclusive no outro vídeo sobre Valadão, é que Deus criou tudo, né? Deus criou todos os animais, segundo, né, a visão da Bíblia, criou todos os animais, criou a terra, criou os seres humanos, criou tudo que existe, e ele tem esse poder, ele é todo poderoso, ele é onipotente, né? Pelo menos a visão corrente de que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, ele pode tudo, ele sabe tudo e ele está presente em todas as partes, ele está em todos os locais. Então ele é alguém que tem poderes que são, sabe, inquestionáveis e ninguém mais, ou nenhuma outra entidade no universo tem mais poder do que ele. Então, ele tem todos esses poderes e ele poderia, inclusive, revogar esse pacto com os mortais, né? Fala assim, olha, eu prometi em algum momento, mas agora não faz sentido mais, estou revogando aquilo que eu disse, né? E ele teria poder para fazer isso, ele poderia simplesmente mudar de ideia. Então, assim, se ele tem essa vontade, né, essa volição, esse desejo de fazer coisas e de, sabe, ajudar os mortais ou de punir os mortais, ele poderia ter o desejo de revogar as leis próprias criadas por ele. Então ele poderia fazer isso. Mas além disso tem o caráter da onisciência de Deus, né? Então se ele sabe tudo em todas as eras, que a gente supõe que a onisciência seja isso, né, saber tudo, ele sabe inclusive como os seres humanos se comportam. Ele sabe inclusive como os seres humanos seriam corrompidos e levaria a, sabe, ele tem que destruir a humanidade em algum momento. Ele saberia, inclusive, que haveria no planeta, né, no mundo, homossexuais. E isso faz parte da criação dele. Então, assim, se ele não quisesse esse tipo de coisa, se ele não desejasse esse tipo de coisa, ele não teria criado. Se ele achasse que isso, sabe, não faz sentido na visão que ele tinha arquitetônica da humanidade, ele não teria feito isso, não teria criado diferentes comportamentos sexuais, não teria criado diferentes etnias, não teria criado, sabe, diferentes coisas com as quais ele nem sequer concordaria, né? Então não faz muito sentido. E aí entra a pergunta que sempre me afligiu quando eu era devoto religioso, quando eu era fiel religioso, e eu nunca vi uma resposta satisfatória para isso. Inclusive, se você, sabe, seguir alguma religião e quiser dar uma resposta para isso, sinta-se à vontade, pode deixar no comentário aqui embaixo. Se você tiver um contato íntimo com Deus, também pode fazer isso, que é entender essa contradição enorme entre vontade, né, entre livre-arbítrio que Deus fornece aos seres humanos, é a contradição que existe entre o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade nossa de escolher entre o bem e o mal, e a onisciência de Deus e a vontade dele que a gente faça o bem. Então, assim, se ele sabe tudo, ele sabe, inclusive, como nós iremos nos comportar, e se nós seremos bons ou ruins, ou maus, ou se a gente vai fazer mal para os outros, se a gente vai cometer crimes, pecados. Então, ele sabe disso. E ele, sabendo disso, ele poderia evitar esse tipo de coisa, né, se quisesse, né? Então, assim, como diz ali o pastor Valadão, ele poderia fazer um reset se quisesse. Então, a minha dúvida sempre foi essa, né? Como é possível conciliar esse determinismo que é consequência de uma onisciência, ou seja, sabe tudo, então ele sabe o que vai acontecer, ele sabe como as coisas vão se desenrolar, e se existir, por exemplo, hipoteticamente, multiversos, ele sabe tudo em todos esses multiversos, ele sabe tudo em todos os locais, então ele sabe como as coisas vão se desenrolar, e a vontade livre. Como é possível haver livre-arbítrio, sendo que Deus sabe para onde a gente vai? Então, me parece uma contradição tremenda e eu gostaria de entender aí qual é a visão de vocês sobre isso, né? Como vocês desenrolam essa questão. Como é possível a gente ser livre e, ao mesmo tempo, Deus saber tudo, inclusive nossos atos? E a outra pergunta que a gente levanta também tem a ver com o mal, né? Se o mal existe é porque Deus permitiu. Se o mal existe é porque, em algum momento na criação dele, ele deu brecha para isso. E, claro, você tem essa ideia, né, mitológica de que existe o diabo, Satanás, que seria o grande adversário de Deus, que seria um anjo caído, né? Lúcifer, tem essas histórias, às vezes não estão diretamente na Bíblia, mas são derivadas. E também entra a questão, né, se ele é todo poderoso e se ele tem esse poder, inclusive, de destruir Satanás, o diabo, por que ele não faz isso? Por que ele permite que nós soframos? Por que ele permite que a gente, sabe, passe perrengues? Por que ele permite que o mal exista e não destrói o mal? E aí também é uma pergunta que eu deixo para vocês, aí, caso vocês queiram responder, né, caso vocês queiram se arriscar isso, né, por que Deus permite o mal? Que tem um pouco a ver também com o livre-arbítrio, né, se ele permite que a gente escolha o bem e o mal, ele permite que o mal exista, então aí fica uma grande dúvida, né. Não sei se as pessoas se confrontam com esse tipo de contradição muitas vezes, né, quem é devoto, imagino que quem, por exemplo, acompanha o pastor Valadão lá, tá no templo dele ouvindo o que ele está falando, não pare, não pense, né, gente.
mas tem vários trechos na Bíblia no qual Deus, Jesus, fala pra gente não matar o outro, fala pra gente tratar bem os outros, né? A mensagem de Jesus, amar o outro. Como isso se encaixa, como essa fala desse pastor se encaixa naquilo que eu leio nesse livro, né? Então, assim, essas contradições aí, eu acho que muitas vezes a gente opera num certo mecanismo psicológico de dissonância cognitiva, então a gente tenta encaixar essas contradições de modo a não ferir as nossas convicções. Mas, de qualquer maneira, a mensagem dele é muito perniciosa e muito perigosa, porque realmente estimula as pessoas. Se alguém vai, de fato, fazer isso, né? Se alguém vai, de fato, perseguir ou matar um homossexual, não temos como saber, mas dá margem para isso, né? A gente tem que entender que o discurso nosso, aquilo que a gente diz, ele tem repercussões no mundo, né? Você joga uma ideia, essa ideia vai, sabe, florescendo, as pessoas vão ouvindo, elas vão, sabe, internalizando isso, elas vão pensando sobre isso ou não, né? Mas vão internalizando isso e isso em algum momento vai ter repercussões. A gente falava muito sobre isso durante o governo Bolsonaro, como o discurso do presidente tinha impacto real no mundo real entre seus seguidores e isso poderia levar pessoas à violência. Qualquer discurso que proponha exclusão, que proponha, sabe, extermínio de um grupo, que proponha violência contra um grupo, que proponha um reset, né? Que você vá lá e acabe com essas pessoas impuras e, sabe, que transgridem a ordem cósmica. Qualquer coisa que leve nesse sentido pode, no fim da cadeia, né, depois de muitos níveis aí de transferência da mensagem, pode levar sim alguém a agir e cometer alguma coisa. A gente já viu isso, fanáticos religiosos fazendo absurdos, né, pessoas que vão lá e invadem uma igreja e matam um grupo, fanáticos políticos que fazem isso, fanáticos de todo tipo. Inclusive na história da humanidade também há momentos de profundo fanatismo religioso, de profunda ignorância religiosa, quando, sabe, grupos inteiros ou ordens religiosas detinham o poder ou detinham um grande poder na sociedade e eram capazes de exterminar segmentos, hereges, grupos divergentes. Então, assim, é um tipo de discurso bem preocupante e, como eu falei, o fato de estar nos Estados Unidos torna tudo mais complicado, porque ele pode simplesmente evitar ir para o Brasil, caso haja uma investigação contra ele, caso haja um processo contra ele, ele pode evitar de ir para o Brasil. Isso vai tornar tudo muito mais moroso, tudo muito mais lento e talvez até sem punição, dependendo de como as coisas transcorrerem. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história, se vocês tinham ouvido esse discurso do Valadão. Acho que muita gente comentou ontem, né? Foi um tópico bem quente ontem, as pessoas, todo mundo revoltado com isso, e de fato há muitos motivos para se revoltar, porque é uma fala abominável, é alguém que deveria estar pregando o amor ao próximo, deveria estar pregando a mensagem de Jesus e está pregando ódio no púlpito, então é algo que se torna muito recorrente nos últimos tempos e causa uma série de alertas para a gente. E o que você pensa sobre a relação entre livre-arbítrio e Deus onisciente? Ele sabe o que você vai fazer, né? Supondo que você acredite nisso, né? Supondo que você compre esse pacote aí religioso, teológico. Como é possível conciliar as duas coisas? Ou a gente tem escolhas, ou Deus sabe tudo e sabe as nossas escolhas também, desse modo anulando a própria ideia de que há alguma escolha no final das contas. Se ele sabe o que vai acontecer, isso vai acontecer, sabe? Então, é isso. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou aprender por uma força. E também aproveite para conferir o meu livro novo com Carolina Arcari, chamado Olga Descobre a Democracia. É um livro infantil que ensina conceitos políticos para as crianças. Tá bem legal esse livro, tá bem bonito. Confira o link na descrição aqui e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho! Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Imagina ter uma aula com os dois maiores economistas da nova geração do Brasil, te explicando de uma vez por todas sobre taxa de juros, meritocracia, inflação e tudo o mais que você sempre quis saber, mas nunca entendeu. Isso vai acontecer no dia 9 de julho, um domingo, às 8 horas da noite, numa aula ao vivo com Juliane Furno e Pedro Rossi, que acabaram de escrever esse livro incrível e que estão nos dando o privilégio de poder ter essa aula com eles. Para vocês se inscreverem nessa aula gratuitamente, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai por mim? Dica de amigo? Não perde essa aula não. Nunca mais sua visão sobre economia vai ser a mesma. E a partir dela, você vai poder discutir com quem você quiser sobre todos esses assuntos econômicos. Se inscreve lá agora e a gente se vê na aula.